Roberto Gomes Bolanhos nasceu em 21 de fevereiro de 1929 na cidade do México. Ele foi o segundo de 3 filhos de um abastado casal formado pelo pintor e ilustrador Francisco Gomes Linhares e a secretária bilíngue Elsa Bolanhos Cacho. Muito diferente de seu personagem na série Chaves, Roberto nunca passou grande necessidade e teve uma infância boa financeiramente falando. Quando bem jovem, era um grande entusiasta dos esportes. Seus favoritos eram o boxe e o futebol, os quais ele até mesmo tinha como possível objetivo profissional. Na adolescência, tentou a carreira de lutador, mas os ringues exigiam que fosse menos mirrado para seguir no boxe. Bom, a vida de esportista foi deixada para trás quando Bolanhos foi para a universidade. Na Universidade Autônoma do México, o jovem começou a estudar engenharia mecânica. O ofício, porém, não o agradava. Ele chegou a trabalhar em uma construtora, mas achou o serviço monótono. A carreira de engenheiro não deslanchou e Roberto abandonou o curso. Ao invés da área de exatas, o futuro ator tentou se aventurar pelo ramo criativo ao ver no jornal um anúncio de vaga em uma agência de publicidade. Bolanhos passou a escrever e se encontrou na redação de roteiros. Com 22 anos, escrevia para a rádio, para a televisão e também para filmes. A qualidade de seus trabalhos lhe rendeu um interessante apelido nessa época. O cineasta Agustín Porfirio Delgado gostava tanto dos roteiros do escritor que começou a chamá-lo de Pequeno Shakespeare, uma alusão ao grande escritor britânico Shakespeare. A pronúncia em espanhol com o diminutivo ficava Chespirito, que com o tempo se tornou Chespirito. Seria esse o apelido que o marcaria para o resto da vida. Como seus trabalhos tinham qualidade, sua influência permitiu que participasse também de algumas cenas como ator. Tudo isso no final da década de 50 e começo dos anos 60. Uma de suas primeiras participações atuando foi em Comédias e Canções, programa de comédia dos anos 50 que contava com o roteiro de Chespirito. Lembra-se de que Roberto vinha de uma família abastada? Então, um primo de sua mãe chegou até o cargo de presidente do país. Gustavo Díaz Ordaz foi presidente do México de 1964 até 1970, período em que foi concedida para a recém-criada Televisión Independiente de México a permissão para transmitir no canal 8. Alguns dizem que a influência política do tio ajudou Roberto Bolanhos a ir para o tal canal 8. Na nova casa, Chespirito recebeu liberdade não só para escrever, mas também para atuar. O responsável pela programação, Sérgio Penha, deu ao roteirista o programa chamado Cidadão Gomes e mais 10 minutos em um programa de variedades chamado Sábados da Fortuna. Nesses 10 minutos, Bolanhos fazia quadros soltos, chamados de Chespirotadas. Ele também usou esses poucos minutos para criar os Supergênios da Mesa Quadrada, uma paródia dos programas de debate no formato mesa redonda. Ali, os personagens liam cartas fictícias e as respondiam de maneira ridiculamente engraçadas e absurdas. Os 3 gênios eram interpretados por Ramon Valdez, o futuro Seu Madruga, o próprio Bolanhos e Rubén Aguirre, que já interpretava o papel de professor Girafales nesse programa. Algum tempo depois, Maria Antonieta de las Nieves, aquela que seria a Chiquinha, conseguiu o papel de mediadora do debate da mesa quadrada. O quadro fez muito, mas muito sucesso mesmo. Rendeu a Chespirito um programa próprio de 30 minutos, no qual o escritor colocava tanto os supergênios da mesa quadrada quanto suas chespirotadas. Em algumas ocasiões, Carlos Villagrán, o futuro Kiko, também participava.
Em 1971, o programa adquiriu um novo formato e se tornou Chespirito e a Mesa Quadrada. Como tudo que Bolanhos fazia tinha sucesso, o escritor fazia diversos quadros e esquetes com seus minutos em tela. Surgiu daí personagens e histórias como as do Chapolin Colorado e os Maluquinhos, em que Roberto interpretava, junto com o Rubem Aguirre, dos malucos. Os Maluquinhos, apesar de muito engraçado, encerrou-se com a saída do parceiro de Chespirito. Porém, para não perder a parceria com o ator, Bolanhos criou um outro quadro para reutilizar o personagem Professor Girafales de Aguirre. Nesse quadro, a história acompanharia um dos alunos do tal professor. Assim, surgiu o mais novo e mais conhecido personagem de Chespirito, o Chaves. A inspiração principal para a criação do menino foi uma figura que todos conhecem. Em todos os países do mundo, existe uma figura do senso comum de um menino médio, um garoto comum, engraçado e meio teimoso, geralmente presente nas piadas e historinhas. Aqui no Brasil, o tal menino é chamado de Joãozinho. Quem nunca ouviu uma piada com um Joãozinho? E cada piada, baseando-se nessa figura comum e conhecida por todos, Chespirito criou um menino pobre que morava em um barril em uma vila. Para completar o elenco, Bolanhos chamou o restante de sua turma dos outros programas. O quadro estreou em 1972 e, é claro, foi um grande sucesso. Por isso, ganhou um programa próprio no ano seguinte. Foi em Chaves que conhecemos os tão amados personagens Seu Madruga, Chiquinha, Kiko, Seu Barriga e vários outros. Além de bordões lendários como "foi sem querer querendo" e "isso". O humor simples e cotidiano foi o grande diferencial do programa, que se tornava engraçado em praticamente qualquer lugar. Tanto adultos quanto crianças conseguiam rir das bobas histórias de Chaves e seus amigos. Além disso, o Canal 8 havia se fundido com a grande concorrente Telesistema Mexicano, o que deu origem à Television via satélite, mais tarde conhecida como Televisa. A Televisa era uma das pioneiras na tecnologia das fitas cassetes. Por causa disso, Chaves era facilmente distribuído a vários países e, por isso, atingiu a muitos com seu humor infalível. O programa se manteve em alta por bons anos, mas passou a ter uma queda de audiência a partir de 1979, quando Seu Madruga e Kiko deixaram a série. Chaves precisou ser reformulado em 1980 e deixou de ser um programa próprio. O personagem e sua turma passaram a participar de uma série de esquetes do grande programa do Chespirito, que aqui no Brasil ficou conhecido como Clube do Chaves. Nesse formato, o programa se sustentou por muitos anos, firmado principalmente pelos quadros do professor Girafales com sua turma na escola. O fim definitivo do Menino do Barril veio em 1992, junto com o encerramento de Chapolin Colorado. Porém, no Brasil, Chaves começou a passar no SBT na década de 80 e esteve presente na nossa televisão até o ano de 2020. Infelizmente, hoje o programa não está mais na televisão aberta. Você sabia que no livro Diário do Chaves, Bolanhos falou sobre a origem do menino? Apesar de não ser mostrado na série, o pequeno era filho de uma mãe solteira que acabou o abandonando em uma creche. Quando cresceu um pouco, o menino se tornou uma pessoa em situação de rua. Felizmente, uma bondosa senhora começou a cuidar dele. A dona morava na casa 8 do Cortiço, coincidentemente, o mesmo número do canal que acolheu Roberto. Quando ela morreu, Chaves ficou novamente sem residência e passou a morar no barril da vila. Uma história um tanto quanto triste para alguém que trouxe tantas risadas para muitas casas ao redor do mundo. Valeu, Chespirito!